eu quero ser bem sucinto. Este final de semana nós estávamos com a minha família, nós fomos no interior de Minas Gerais, Juiz de Fora, celebrar um casamento. E como é bom a gente ver a glória de Deus se manifestando, como é bom ver as pessoas se rendendo à pessoa de Jesus Cristo. Esse final de semana nós passamos por Goiânia, passamos por Belo Horizonte, fomos até Juiz de Fora, retornamos, chegamos ontem no meio da noite. E como é bom a gente ver por onde o Espírito do Senhor tem passado, as coisas que Ele tem operado. Sabe, o medo, ele não pode te parar, o medo não pode te impedir. Porque quando você tiver coragem de avançar, irmão, não tem ninguém, não tem nada que te segura. A questão é, o que o medo está te segurando? Por que uma incerteza me segura? Por que eu não estou vivendo o que está escrito para que eu viva? Por que eu não tenho ainda o que está escrito que eu vou ter? Os tesouros escondidos e riquezas encobertas. Os tesouros escondidos e riquezas encobertas, Deus não escondeu de você, Deus escondeu para você. Quantos estão comigo? Estou me fazendo entender, sim ou não? Eu preciso construir uma plataforma para aquilo que o Senhor está direcionando o meu espírito no final dessa reunião. Até o final dessa reunião, aquilo que talvez estava obscurecido, aquilo que talvez estava oculto, sem entendimento, eu acredito que a unção que você exala, a unção que está sendo emanada nesse lugar, eu acredito que Ele vai trazer o entendimento e o direcionamento para você. E no final nós vamos selar isso com um ato profético. Quantos estão comigo? Amém, irmão? Amém. Olha o povo de Jesus. Desenvolver em Deus, eu vou te falar, quantos querem desenvolver em Deus? Tem certeza? O que é desenvolver em Deus, pastor? Quando você entra no secreto, quando você começa a estabelecer uma rotina, quando você começa a estabelecer um tempo com Deus, quando você coloca uma convicção no teu espírito dizendo assim, ó, eu quero crescer em Deus, eu quero conquistar o que eu ainda não conquistei, eu quero estar em um lugar que a Bíblia diz que é para eu estar, mas eu ainda não tenho convicção que eu estou. Quem já ouviu falar de Gregório McNulty? Já viu mesmo, irmão? Quem já ouviu? Levanta a mão. Ele falava assim, cara, como eu posso parar? Não tem como eu parar. O Deus do amor me encontrou. Eu não posso parar, cara. Um cara que deu tudo errado na vida dele. Por que deu tudo errado na vida dele? Por quê? Porque ele não tinha entendimento da vida dele. Quando ele teve uma revelação de quem Jesus era, ele entendeu então quem ele era. Irmão, quando você tem uma revelação de quem Yeshua é, você vai ter uma revelação de quem você é. Então ninguém pode te parar. Mas como que eu me desenvolvo em Deus? Na sua profissão. Como que um médico se desenvolve na sua profissão? Fazendo curso, se especializando, sim ou não? Se você ficar parado, nós ficamos obsoletos. Ficamos ou não ficamos? As coisas estão evoluindo muito rápido. A inteligência artificial está aí, irmão. Fizeram um vídeo meu de eu pregando em inglês. Very good, hallelujah. Com a minha voz. Está aqui, está ali, não, está no meu, está aqui, ó. Então, algumas coisas vão parecer com coisas de Deus, mas não sendo coisas de Deus. Então eu, para discernir no Espírito aquilo que é, daquilo que não é, eu preciso me desenvolver. Você está no lugar que Deus escreveu para que você esteja, sim ou não? Você já chegou no lugar que Jesus já conquistou. Você já está vivendo o sobrenatural de Deus. Você já está desfrutando das promessas do Senhor para a sua vida. Se você já está, Jesus já pode recolher. Mas se eu não estou, eu preciso crescer. Se eu não estou, eu preciso buscar. Se eu não estou, eu preciso desenvolver. Eu quero mais. E quanto mais eu alcanço dele, mais eu
eu quero dele. Quanto mais eu como dele, mais eu quero da presença. Quanto mais eu bebo, mais eu quero embriagar dele. Então eu preciso falar a voz de Jesus, irmão. Aqui não é a capital do Tocantins, mas palmas para Jesus. Então eu preciso buscar mais. Eu preciso me comprometer mais. Eu te pergunto aqui. Um dia, eu falei um dia, mas tem uns 10 anos, eu quero mais unção, eu quero mais graça, eu quero mais sabedoria. Até o Espírito Santo perguntar para mim assim: o quê? Para que você quer mais unção? Para que você quer mais graça? Para que você quer mais sabedoria? E a resposta que estava de verdade aqui dentro não era boa. Eu busquei algumas coisas porque eu queria me sobressair a algumas pessoas. Eu entrei em alguns lugares porque eu queria mostrar que eu tinha coragem, que eu busquei, que eu alcancei, que eu conquistei, até entender que eu só precisava me desenvolver em Deus. Tem alguém aí? Ter coragem de desenvolver em Deus é não largar coisas de Deus e pegar outras coisas de Deus. Eu vou ler um texto. Abra comigo em João 3. Não é fácil, irmão. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão pregando que já está tudo pronto, que você não precisa mais se arrepender de pecado, que a cruz não é tão emergente assim, que o arrebatamento não é tão crucial dessa forma, o evangelho não é tão... A porta já não é... Fizeram uma reforma na porta, né? A porta já não é tão mais estreita quanto outrora. Estão diluindo o evangelho. E o que Jesus vai fazer, queridos, nesses dias sobre a terra? Ele não vai fazer com homens e mulheres que estão se nutrindo de um evangelho que foi diluído. Porque quando eu estou entrando em um lugar em Deus, eu não quero qualquer coisa, irmão. Porque eu não quero entregar qualquer coisa. Então eu preciso me desenvolver em um dos princípios, um dos balizadores de um homem, um dos balizadores de uma mulher que vai desenvolver-se no Senhor. É aquilo que ele recebeu do Senhor, ele deixa para pegar outras coisas do Senhor. João capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repita comigo: ver. Mais forte: ver. Eu vou repetir, ó. A isto lhe respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode o reino de Deus. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então responde Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver no reino dos céus. Está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Primeira parte que Jesus fala do reino, ele fala ver. E na segunda entrar. Vamos lá, segura isso daí. Vou repetir o verso 5. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Que vento é esse? Que vento? Se você for no original desse texto, nessa palavra vai estar escrito pneuma. Está dizendo assim, ó: pneuma, o Espírito Santo, o Ruach Kodesh,
sopra para onde quer. Jesus está dizendo assim: olha, o seu entendimento não anda, não vai trazer diretrizes para a movimentação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai emergir, vai batizar o seu entendimento, para que você não mais veja, mas porque a partir daí você entre. Jesus está dizendo assim: olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Coloca a mão no teu peito e fala assim: eu preciso ouvir. Não, de verdade eu preciso ouvir. O vento está soprando, o pneu nunca parou, o ruar que não está morto, irmão. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Abra um parênteses para mim aqui. Jesus estava dizendo para ele assim: você está anunciando o contemplar, você está anunciando o ver o reino dos céus, mas você mesmo que anuncia para que os outros vejam, você ainda não entendeu, então não pode entrar. Jesus estava dizendo assim: você precisa desenvolver. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para Nicodemos: tudo aquilo que você aprendeu sobre mim, toda a parte literária, toda a parte, todo logos, toda a literatura que você aprendeu sobre mim, Nicodemos, para você entrar, você vai ter que deixar o que você aprendeu, e você precisa pegar o que eu estou te ensinando. Jesus está dizendo assim: você precisa desenvolver, você precisa crescer, você precisa acessar. Está tudo na nuvem. Hoje tem senha para tudo. Algumas coisas que você vai receber para desfrutar, para ter alguns privilégios, você vai ter que abaixar alguns aplicativos. É assim ou não é assim? Está tudo na nuvem. Então Jesus estava dizendo assim: olha, você precisa deixar de lado o que você aprendeu, o que você ensina, porque você só vai contemplar o reino dos céus, mas para que você entre, você precisa entender o que eu estou te ensinando. Aonde eu parei? 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Jesus já não estava mais falando nem dele e nem dos discípulos, mas ele estava falando de Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida, e ponto. A conversa com Nicodemos não parou aqui. Projeta o versículo seguinte, o 16. Os estudiosos terminam a conversa com Nicodemos aqui, mas a conversa de Jesus com Nicodemos não falou. Jesus fala assim: olha, se eu estou te falando das coisas comuns, como você vai entender as celestiais? Ele fala assim: como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem precisa ser levantado entre céus e terra, para que aquele que nele crê tenha vida eterna. Talvez Nicodemos ia fazer uma pergunta aqui: mas como é isso? E Jesus continua: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Deixa eu rolar na minha Bíblia aqui. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será julgado, e o que crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em
Era o que Jesus estava anunciando para Nicodemos. Sabe, Jesus está dizendo assim, ó, é plenamente possível você estar vivendo uma vida, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você recebeu algo do Senhor e você segura aquilo consigo. Mas Deus quer que você desenvolva, Deus quer que você cresça, Deus quer que você desfrute. E eu quero deixar aqui ressaltado para você, é difícil isso, entender dessa forma, é difícil. As coisas de Deus também têm prazo de validade. Lidar com as coisas de Deus que já se venceram nos desanima demais. Lidar com as coisas de Deus que tem prazo de validade, uma decisão, uma escolha, uma renúncia, entrar em um lugar, deixar um lugar, se desenvolver, deixar coisas que você recebeu do Senhor para entregar para Ele e receber outras coisas dele, é difícil você entender. Existem coisas de Deus que têm prazo de validade. Sabe por que as pessoas desanimam? Sabe por que ou não? Sabe por quê? Tem alguém bonito do seu lado aí? Tem? Dá uma glória a Deus se encontrar alguém bonito do seu lado. Pessoas que se desanimam, elas entram em um ambiente de desânimo, é porque elas continuaram no lugar quando Deus sinalizou. Por isso que as pessoas se desanimam. Por isso que algumas pessoas estão vivendo um âmbito de desânimo. Orou, buscou, jejuou, buscou, batalhou, guerreou, santificou, jejuou, Deus falou, e ela continua orando, batalhando, guerreando, santificando, jejuando, e Deus está falando, não, esse tempo agora, você precisa caminhar, não tem como você fazer tudo isso, andando naquilo que eu estou balizando. Por isso que vem o desânimo, porque o medo impediu você de avançar. O medo impediu você de viver, o medo impediu você de entregar o que você já recebeu em Deus para alcançar outras coisas que Ele quer fazer em você. É difícil, sim, claro que é. Se fosse fácil, todo mundo entendia. Quantos estão comigo? Você pode aplaudir Jesus bem forte, meu irmão. E balizando você, algumas pessoas que desanimaram e perderam coisas. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na tua vida, Ele vai te provar. Todas as vezes que o Senhor quer derramar uma unção sobre a tua vida, Ele quer abrir uma porta nova para você, todas as vezes Ele vai bagunçar a tua organização, Ele vai nos tirar do controle, porque só tem uma maneira de eu saber que Deus está no controle da minha vida, é quando Ele me tira do controle da minha vida. Então algumas pessoas, talvez alguns de nós aqui nessa noite, irmão, eu sei o que eu estou te falando. Eu não estou pregando algo que eu estudei, eu não estou pregando algo que eu aprendi, eu estou pregando algo que eu vivi e venci para a glória do Senhor. O medo me segurou muito tempo na minha vida. Ah, pastor, o senhor perdeu muitas coisas? Não, eu deixei de ganhar algumas. Então eu preciso discernir. Nós poderíamos dar um exemplo aqui de Saul. Lembra Saul, quando Deus falou para o profeta Samuel, o rei Saul tinha que esperar o profeta Samuel chegar para o sacrifício, e o Samuel não chegava de jeito nenhum. Lembra disso? Lembra o que Saul fez? Deus estava provando Saul, Deus não estava querendo punir, irmão. Deus, Ele não pune ninguém. Deus, Ele não vai te açoitar. Deus, Ele não vai amarrar os seus pés e mãos no tronco, Ele não vai te açoitar, Ele não vai punir você. Esse ato, esse momento de pseudo vazio que às vezes você vive, é Deus te provando, é Deus experimentando, se você vai agir na sua força, ou você vai insistir em andar na dependência dEle. Aplauda Jesus, meu irmão. Então Deus estava experimentando Saul, atrasando Samuel. Sabe aquela sensação que você tem? Parece que a minha bênção não chega, parece que a porta não se abre, a promoção não aparece, a oportunidade não aparece. Sabe essa sensação que você está a um ponto de fazer alguma coisa, aquela sensação humana, sentimento caído, que para Deus fazer algo na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa para Ele.
Eu preciso entregar alguma coisa para Ele, eu preciso fazer alguma coisa para Ele, eu preciso sensibilizar Deus, para que Deus tenha pena de mim e ver a minha comiseração, a minha alta comiseração. Então Deus tem pena e faz alguma coisa para você, faz alguma coisa para mim, irmão. Deus não tem pena de ninguém. Mesmo que Ele compare você como uma águia, Ele não tem pena para você. Ele tem justiça. Então Deus estava experimentando Saul. Lembra de Davi, quando foi buscar a arca? Lembra ou não? Sim ou não, irmão? O que ele fez com a arca? Mandou construir um carro de boi 0 km. E colocou a arca lá em cima. Os bois tropeçaram. O que usar? Da família sacerdotal ele fez, tentou colocar a mão na arca, irmão. Mas a Bíblia diz assim que quem tropeçou foram os bois. Não coloque a mão na justiça de Deus, corrija as prioridades. Boi na Bíblia está falando de força do homem, de estratégia do homem, de tomar pelo braço, pela própria força. E o que aconteceu? A Bíblia diz assim que quando Uzá colocou as mãos na arca, Uzá foi fendido ao meio, irmão. Você consegue imaginar isso? Davi não estava disposto, Deus estava experimentando Davi. Se Davi iria entender ou discernir, iria ou não entrar em alguns lugares, se ele continuaria vivendo a minha dependência. Querido, constantemente tem um louvor que diz assim: coisas novas Deus está fazendo. A cada momento Deus está fazendo algo novo. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu renuncio, isso é excepcional. Mas quanto mais eu busco no Senhor me desenvolver, deixar algumas coisas que eu já recebi dele, para conquistar, entrar em outros lugares que ele quer fazer. Quem já ouviu falar de Jefté? Está na Bíblia. Coisas que tiveram seu prazo de validade. Jefté era um bastardo. E os irmãos, por parte de pai, zombavam, perseguiam. E um belo dia, o que Jefté faz? Ele some, se isola. E o povo de Israel, a nação, começou a viver um açoite do inimigo, começou a viver algumas adversidades, alguns reveses terríveis. E o povo de Deus ia lutar contra um exército de bastardo. Então os anciãos procuraram Jefté, irmão, e perguntaram: você precisa liderar o nosso povo na guerra. Vira para a igreja que está dizendo assim: você precisa liderar o povo do Senhor nessa guerra, nessa batalha. Então aqueles anciãos procuram Jefté. E Jefté faz uma pergunta: deixa eu ver se eu entendi. Até hoje os meus irmãos me excluíram, e vocês também, mas agora vocês precisam de mim. E os anciãos disseram assim: sim, é isso mesmo. A Bíblia diz assim que quando Jefté se posicionou, o Espírito do Senhor disse para Jefté, o Espírito do Senhor disse para aquele exército que o Senhor iria com ele. Sabe qual foi a maior besteira que Jefté fez? Sabe ou não? Ele disse assim: Deus já tinha dito. Repita comigo assim: Deus já tinha dito. Deus já falou com você, querido. E Jefté fala assim: se eu voltar vivo dessa batalha, Deus já tinha dito, Deus já tinha dado a vitória, Deus já tinha anunciado. Mas ele precisou, no seu ímpeto, no seu ego, levantar as mãos e dizer assim: se eu voltar vivo da batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa ao meu encontro, eu oferecerei como sacrifício ao Senhor. Eu imagino que Jefté estava esperando a sogra receber ele. Deus já tinha dito que ele iria com ele. Irmão, quando Deus falar com você: eu estou contigo, eu vou com você, descansa. Você não precisa ajudar Deus, você não precisa dar ideia para Deus. A única coisa que nós precisamos é nos submeter, é nos obedecer e desenvolver no Senhor. Então Jefté, ele faz algo que não precisava ter feito. Eu não sei você, mas muitas vezes na minha vida eu fiz coisas que eu não precisava ter feito.
Eu já fiz coisas que eu não precisava ter feito comigo, que eu não precisava ter feito com a minha esposa, que eu não precisava ter feito com o meu filho, que eu não precisava ter feito com os meus amigos, que eu não precisava ter feito com o ministério e que eu não precisava ter feito com Deus. Até aprender que todos os dias Deus me dá uma oportunidade para eu me desenvolver. Ele dá algo para mim hoje, eu preciso estar disposto no dia seguinte a entregar, porque o que o Senhor tem sempre é mais, sempre é maior, sempre é melhor, porque a vontade dele é perfeita. Jefté vai para a guerra e ele volta vitorioso. Até aí estava tudo bem, Deus já tinha dito, Deus já tinha anunciado. E quem vem em direção a Jefté dançando como uma donzela? A sua única filha. Quem tem um único filho aqui? Já pensou Deus falar com você e falar: eu vou te dar a vitória? E você não, você é santo, o problemático aqui sou eu, mas eu que sou imperfeito. Deus falasse para mim assim: eu vou te dar a vitória. E eu, na minha arrogância, levantar as mãos e dizer assim: se eu voltar vivo da guerra, vitorioso da batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa, ao meu encontro, entregarei como sacrifício. Aí vinha o meu bebê ali, meu único filho. Todas as vezes que Deus escute o que eu vou te dizer, por favor, coloque a mão no ombro da pessoa que está dizendo assim: não se ofenda. Leve isso do teu espírito. Julgue o pastor, mas leve para o teu espírito. Todas as vezes na Bíblia que Deus está requerendo de alguma forma, ou permitindo que um único filho, ou um filho, seja tocado, Deus quer quebrar o orgulho. Vamos para a Bíblia. Me diz você, quando que o povo saiu do Egito? Depois que veio a praga do primogênito? Não, depois que o primogênito, Faraó morreu. Porque enquanto as coisas estavam acontecendo do lado de fora, Faraó não ia liberar o povo. Mas quando Deus tocou dentro, quebrou o orgulho de Faraó, ele expulgou aquele povo com uma tal ira, um tal ódio, que depois perseguiu o povo e todos morreram. Você conhece a história? Mas todas as vezes que Deus quer alinhar a vida de um homem, Deus vai tocar no filho. Todas as vezes que Deus quer corrigir a caminhada, o curso, Deus ele vai trazer atenção, atenar para os nossos filhos. Quando estão comigo? Pastor, Jefté sacrificou a sua filha? Não. Deus não aceita sacrifício humano. Mas por que a Bíblia diz assim que Jefté entregou como sacrifício? Aqui nesse contexto, Jefté colocou a única filha, uma donzela, uma virgem, para servir o resto dos seus dias no templo do Senhor. Sabe o que o ímpeto, orgulhoso, soberbo, arrogante de Jefté fez? Ali finalizou toda uma descendência geracional na vida de Jefté. Agora eu te pergunto, você acha que Deus queria trazer a vitória para o povo do Senhor através de Jefté, ou Deus gostaria de perpetuar o nome, a glória de Deus, e em honra a família de Jefté por gerações e gerações? E diz você, nada do que Deus faz hoje é só para hoje. Nada do que Deus te prova, te provoca, te experimenta hoje é só para hoje. Tudo que Deus te provoca, tudo que Deus te experimenta, tudo que Deus ele te instiga, Ele quer só uma coisa: Ele quer perpetuar a presença dEle na sua descendência até que Ele volte. É só isso. Nunca tem a ver com agora. Nunca tem a ver só com agora, só com hoje. Quando estão comigo? Eu poderia falar de homens que não entregaram algo para Deus para receber algo maior, e nós precisamos nos desenvolver no Senhor, e Pedro passou por isso. Lembra do lençol do linho fino?
3 vezes Jesus falou assim: mata e come, sabe ou não? 3 vezes. Aí no final Jesus falou assim: Pedro, eu pensei que você entenderia, mas você não entendeu. Você não pode dizer que é imundo aquilo que eu purifiquei pelo meu sangue e pela minha palavra. Então Pedro não estava, Pedro havia recebido uma chave. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Levante a sua mão assim: eu recebi uma chave. Não, faz assim, ó: eu recebi uma chave. Agora essa chave que você recebeu, você vai guardar para você? Ou você vai se desenvolver? A hora que ele te pedir algo, entregue, irmão. Jesus deu uma chave para ele, sim ou não? Só que nesse texto, no capítulo 9, 10 ou 11, 9 e 10 de Atos dos Apóstolos, Jesus estava dizendo assim: Pedro, sabe aquela chave que eu te dei? Jesus estava falando assim: Pedro, sabe aquela chave que eu te dei? Devolva ela para mim, porque eu vou usar você. Eu preciso te desenvolver, Pedro. Eu preciso te enxergar, Pedro. Eu preciso alargar as suas tendas. Eu preciso que você transborde para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Pedro, eu preciso sim. Você recebeu essa chave. Eu te dei a chave. Tudo que fechar vai fechar, tudo que abrir vai abrir, tudo que ligar vai ligar, tudo que você desligar vai desligar. Eu te dei a chave, Pedro, mas me dá ela de volta. Sabe o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo? Deus estava chamando Pedro para fazer, mas Pedro não entendeu porque ele não quis se desenvolver. Sabe a chave que o Senhor te deu, irmão? Não tenha medo. Quando Ele te pedir, toma. Não tenha medo. Todas as vezes que Deus vai te dar algo, nem sempre aquilo que Ele está te dando é o final do propósito que Ele tem para você. É apenas um start. É apenas um start. Ele quer startar você, mas Ele vai te pedir. Quantos estão comigo? Nós não podemos acessar as coisas de Deus como um sistema antigo. Qual é o sistema antigo? Acessar algumas coisas de Deus, entrar em alguns lugares em Deus. O que é o sistema antigo de buscar algumas coisas? De receber algumas coisas, de que algumas portas se abram, que umas oportunidades apareçam, que as dificuldades sumam de diante de mim. O que é não continuar buscando as coisas do Senhor pelo modo antigo? O que é não se acessam as coisas de Deus com o sistema antigo? Se não é com o sistema antigo, o que significa isso? Jesus está ensinando para Nicodemos. Nicodemos não é mais pedindo, não é mais ensinando, mas agora é discernindo. Jesus estava dizendo assim: Nicodemos, não se pede mais. Jesus estava dizendo: não se ensina mais, agora você discerne. Porque se você discernir o que eu estou te mostrando, o que eu estou ensinando, o que eu estou acendendo você para o conhecimento das coisas celestiais, se você entender e discernir, não é mais ensinando ou pedindo, é discernindo e desfrutando. Porque se você insistir com o sistema antigo, você vai ver o reino dos céus. Mas se você entrar no entendimento e no discernimento do que eu estou te experimentando, você não vai mais apenas ver, mas você vai entrar. Quantos estão comigo? Atualizar em Deus, você não vai mudar. Você não precisa mudar algumas coisas, mas é necessário você desenvolver. Quer um exemplo simples ou não? Pega o seu celular aí. Não, irmão, não é pecado não, fica tranquilo. Não vou te pedir de oferta. Ergue ele assim, ó. Eu ia pegar o meu celular, mas os irmãos não me dão. Pega ele assim, faz assim no seu celular. Agora olha para ele. Está na hora de trocar o seu celular. Mas se já tivesse pago, não ia melhorar. Você está feliz com
celular? Mas se você pudesse ter outro, fica isso, é só a título de instrução. Não estou incitando você em ganância. Por favor, querido, eu estou livre do que eu estou te falando. É só a título de instrução. Nós queremos um celular melhor, sim ou não? Nós queremos uma TV melhor, sim ou não? O celular, ele vai atualizar, ele está atualizado, mas nós queremos desenvolver, sim ou não? Tem até aplicativo no celular que eu fico bonito, irmão. É sério. Eu olho assim, eu tiro o retrato, depois eu olho, mas quem é esse cara? Porque o meu espelho, ele não atualiza. Sabe, eu estou tentando imprimir que se as coisas modernas atualizam, o que eu e Deus não vou me atualizar? Se as coisas modernas, seculares, as fúteis, as supérfluas, elas estão se desenvolvendo, por que eu não? Queridos, não tem mais para onde correr. A inteligência artificial está aí. Não tem mais para onde correr. Nós não podemos mais ficar à mercê daquilo que Deus presos naquilo que Deus está fazendo e não entender o que Deus está fazendo. Por isso o desânimo vem. Você buscou, você entrou, você alcançou, e quando Deus sinalizou, você não se moveu. Pastor, o que eu faço agora? Deus falou, Deus mostrou, Deus abriu a porta, Deus usou os seus profetas, Deus falou dentro de mim, usou a sua palavra, usou os pregadores. O que mais Deus fez na minha vida foi balizar, foi sinalizar, foi chamar, foi falar, mas eu não me movi. O que eu faço agora? Como que eu vou recuperar isso? Eu perdi algumas coisas? Não, nós não perdemos coisa alguma. Podemos deixar de ganhar outras, mas se eu entender hoje que aquilo que o Senhor te municiou, aquilo que o Senhor te capacitou, aquilo que Ele te engendrou, aquilo que Ele te abençoou, aquilo que Ele te presenteou, se você entender o momento, você tiver o feeling para isso, quando Ele falar, você não vai titubear, e de pronto você vai entregar. Aleluia! Eu me lembro que no término do 3º ano de faculdade, eu estava na clínica, eu estava num núcleo chamado Laranjão, onde nós tínhamos as aulas teóricas, e eu tinha um carro chamado Fusca. Não sei se vocês conhecem esse modelo. Chovia dentro, tinha goteira dentro do Fusca, colado com Durepox. Mas é o meu Fusca. Ele andava mais ou menos. Eu morava numa rua que a avenida era assim. E eu colocava ele de ré, porque para dar tranco de manhã, irmão, pensa no Fusca que ria de mim todos os dias. Dava partida nele. Chegava na faculdade, BMW, só carrão, e os meus amigos ajudando a empurrar o Fusca, que alegria. Mas era o meu Fusca. Irmão, se você não teve Fusca, você não sabe o que é prova. Era 1.500 o meu Fusca. Antigamente chamado para-choque Fafá de Belém. Os mais atualizados, antigos não, os mais atualizados sabem do que eu estou falando. Quando chovia eu tinha que dirigir assim, ó, porque eu chegava no culto com a calça toda molhada. Eu não vou contar essa não, essa eu não vou contar não. Essa eu não vou contar. Irmão, vocês não têm noção. Vira para a igreja que está do seu lado, você fala assim para ela assim: olha, você precisa respeitar a história de alguém. Todo mundo tem uma história. Eu conto outro dia. Já me vesti de palhaço de rodeio já. E eu desanimei um pouco do Fusca, porque eu não tinha dinheiro para pôr gasolina, tem irmão? E eu me lembro que eu estava saindo do núcleo teórico, onde nós tínhamos aula, eu estava indo para a clínica com a maleta odontológica.
todo mundo passando de carro. Sabe aquele dia que você não quer? Você quer que o tempo desacelere? Sabe aquele dia que você fala assim, cara, se eu fosse Josué, eu ia mandar o sol e a lua parar, mesmo sabendo que o sol e a lua não se movem. Mas se eu pudesse parar, sabe aquela sensação que você tem? Cara, se eu pudesse parar, tudo eu parar. Eu já passei por isso. E chovendo, olhava para cima, assim, todo de branco. Alguém sabe o que é a loja Max Modas? Pesquisa na internet, irmão. Tem aqui. A daqui é moderna, tá? Aí não, a minha dava R$ 9,90, R$ 7,60. Pingava, uma gota de água pingava na minha camisa, no pastor Cláudio. Ela ficava inteira encharcada. Uma gota. Eu me lembro que começou a chover, eu andando com a maleta. E de repente comecei a chorar. Eu falava assim, Deus, não era isso. Eu sei que o Senhor está concretizando o sonho meu, mas não era isso. Eu queria estar pregando a tua palavra para alguém. Eu queria estar fazendo uma visita. Deus não falou nada comigo. Mas depois de uns anos, Deus falou assim, lembra aquilo que eu te dei? Você tem coragem de entregar para mim o que eu já te dei, para que eu possa entregar algo maior e melhor para você, que você nem sabe. A sua vida é marcada por essas coisas. Você precisa deixar Deus ensinar você. Você precisa entrar na didática de Deus. Você precisa entrar, porque senão nós vamos falar, pregar, anunciar, e nós vamos apenas ver e nunca vamos entrar. Não adianta você saber ensinar sobre o véu rasgou de alto a baixo, mas você ficar do lado de cá do véu. Não tem nada a ver, não vai mudar a tua vida, não vai transformar a tua história, não vai fazer nada diferente, não vai ter nada de tudo novo de novo. Se você ficar do lado de cá do véu, você sabe que o véu rasgou, você ensina que o véu rasgou, você levanta todos os dias, contempla o véu rasgado, nada disso faz diferença. O que faz a diferença é você ter coragem de ir para o outro lado. É o que Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Tenha coragem de ir para o outro lado. Tenha coragem de se desenvolver em Deus. Tenha coragem de se render nele, aquilo que você já recebeu. Tenha coragem. Fique em pé comigo, por favor. Gostaria de chamar o ministério aqui em cima. Meu amado, eu te entrego a todos, Jesus. Continue falando com o Senhor. Fale com o Senhor sobre a água. Talvez hoje o Senhor nos trouxe aqui hoje só para chorar. Talvez o Senhor nos trouxe aqui nessa noite só para ter um lampejo, um lapso de consciência. Deus deu uma chave, Jesus deu uma chave para Pedro. E quando ele mostrou no lençol os animais impuros e dizia, mata e come, Jesus estava dizendo assim, eu preciso que você me devolva a chave, que você vai morrer com ela, Pedro. Essa chave pode te matar. Essa chave vai fazer você me negar, Pedro. Eu preciso, para que eu possa perpetuar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Eu preciso que você me devolva a chave para eu te dar o reino dos céus. Sabe, eu não sei o que você recebeu do Senhor, assim como você não sabe o que eu recebi do Senhor. Mas eu nunca tive medo. Todas as vezes que Deus me pediu algo que Ele já me deu, eu nunca tive medo. Nunca tive medo. Eu não sei o que você recebeu, mas eu sei o que Ele pode te dar. A mestre de cerimônia do casamento, em Juiz de Fora, ela chegou para minha esposa, eu não acredito que quem está aí fora é o apóstolo Caio do Nevando Mato Grosso. Eu não acredito que ele vai comer da minha comida.
Você não sabe o tamanho da relevância do Senhor da tua vida. Você não sabe, não limite a unção de Deus para você. Não limite. Sabe por quê? Quando Deus chega, irmão, deixa eu te falar, Adão perdeu a rotina, Deus não. Adão comeu do fruto, mas Deus não faltou no encontro. Adão quebrou a sua rotina, mas Deus não quebrou a sua rotina. E deixa eu te falar uma coisa: quando Deus chega ali no jardim, Ele não vai na árvore. Ele não vai na árvore conferir se o fruto estava lá. Ele não vai na árvore fazer a contabilidade. Olha, todos os frutos estão aqui. Ou quando Adão havia comido, ele olhou e falou assim: está faltando um. Não, Deus nunca se importou com aquilo que você faz, mas com aquilo que você está disposto a entregar, daquilo que você já recebeu dele. Adão quebrou a rotina, mas Deus não faltou ao encontro. Por favor, entenda isso no seu espírito. Entenda isso de uma forma do sobrenatural. Uma geração de famintos, uma geração de sedentos da presença, para a presença do Senhor. Deus não está procurando erros em você, Deus não está procurando falhas em você. E sabe por que Adão teve medo? Porque o medo traz castigo. Mas ali em Isaías, Deus fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deixa eu te falar, o medo traz, o erro, o pecado traz medo, porque o medo anuncia o castigo, mas o castigo traz paz. Como assim o castigo traz paz, pastor? Eu preciso entender, corrigir alguns cursos. Eu preciso entender, corrigir algumas rotas. Eu preciso crescer em Deus. Então eu preciso me desenvolver nele. Eu não sei quais medos tem dentro de você. Eu não sei quais chaves Ele já entregou para você. Mas uma coisa eu sei: se Ele tiver pedido, entrega. Fecha os teus olhos, comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Ah, Deus que me deu tudo, Se renda a Ele. eu dou meu coração. Nós não podemos sair daqui da mesma forma. O perfume mais caro, Pastor, Deus me deu a chave, devolva. derramo ao Senhor. Deus me deu um carro. Não é sobre isso. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha
combati o bom combate. Eu não posso dizer ainda que eu completei a carreira. Eu ainda estou no momento de estar guardando a fé. Porque se algum de nós tiver esse sentimento, que eu já combati o bom combate, que eu já completei a carreira, que eu já guardei a fé, então Jesus precisa te levar. Mas se você tem essa convicção, ainda não combati o bom combate, ainda não completei a carreira, eu preciso que você entenda isso no Espírito, não através daquilo que eu estou falando, mas o que você está discernindo no teu Espírito. Saia do seu lugar e venha até aqui diante do altar do Senhor. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Eu ainda não posso dizer que eu combati o bom combate. Eu ainda não posso dizer que eu completei a carreira. Mas eu estou lutando, tentando e guardando a minha fé. Pode chegar aqui para aqueles que estão atrás. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Mas existe um ambiente perfeito do Senhor. A visão de um recém-nascido não passa de 30 centímetros. Mas hoje nós estamos discernindo, entendendo algumas coisas, e Deus faz a pergunta para o profeta. Ele fala assim: o que você vê? E o que o profeta responde, Deus ele continua a partir daí. Mas primeiro ele pergunta o que você está vendo. Primeiro ele pergunta o que você vê. E ele pergunta para você, ele pergunta para mim o que você está vendo acerca da sua vida, acerca do seu chamado, acerca do seu propósito, acerca da sua casa, acerca da sua família. O que você está vendo? O que você espera daquilo que você está vendo? E a resposta que você está dando, Deus começa a trabalhar, Ele trabalha a partir disso. Como eu disse no início, pessoas entram num ambiente de desânimo, porque não saíram do lugar quando Deus sinalizou. Abra os olhos espirituais para que você possa ver o entendimento no Espírito. Deus não preocupa com o fruto que alguém já comeu na árvore, irmão. Você pode quebrar a sua rotina, mas Deus não voltou ao encontro. Ele não foi conferir se todos os frutos ainda estavam lá. Ele só queria uma coisa, ele só queria Adão. Porque no centro da vontade do Senhor, no Éden, o lugar de delícias do nosso Abba, não é Deus, não é o homem que clama por Deus, mas é Deus que clama pelo homem. Cadê você, Adão? Não é o homem que procura por Deus, é Deus que procura pelo homem. Aonde você está, Adão? Ele nem passou pela árvore dos frutos, sabendo e conhecendo tudo. Mas Deus te deu uma chave. Deus municiou, capacitou, presenciou, abençoou. E isso não é eterno para você. Nós precisamos ter coragem de desenvolvermos o Senhor. E a única maneira de eu me desenvolver no Senhor é eu entregar aquilo que eu já recebi dele, para eu receber outras coisas dele. Isso não é ganância, isso é dependência, isso é confiança, isso é perseverança e paciência. Por que nós limitamos as janelas dos céus? Por que nós retemos? Por que Deus retém a janela do céu? Porque Ele quer transbordar, mas você não se esvazia. Deus não transborda sobre alguém que está cheio de si, cheio das suas vontades, cheio de egoísmo ou cheio dos seus sonhos. Mas quanto mais eu me esvazio de mim, mais Ele me enche. Deus só tem uma vontade conosco hoje: é nos encher da presença.
Ele sentiu, não foi falta do fruto, ele sentiu falta de Adão. Por isso eu preciso perseverar e não pecar. Porque se eu pecar eu vou morrer espiritualmente. E o pecado tem o poder de matar. Tudo que tem de Deus é meu. Jesus não é o pão da morte, é o pão da vida. E na ceia não é um lugar que te mata, é um lugar que te cura. Ah, você precisa entrar nisso. Nós precisamos entender e discernir que eu não tenho que correr de Deus, eu tenho que correr para Deus. Eu não posso falar daquilo que Deus não falou. A terra tem gigantes. Deus não disse que a terra tinha gigantes. Deus mandou o povo olhar, Deus falou da promessa da terra. Porque como eu defino aquilo que eu enxergo, também penso que as coisas me enxergam. Aquilo que eu defini, que eu estou vendo, eu vou entender que as coisas estão me vendo quando eu estou vendo, como eu estou vendo. O que eu falo sobre alguém não vai interferir no tribunal de Cristo, mas vai interferir em mim, diante do tribunal de Cristo. Agora olha para mim, por favor, nós já vamos orar. Ana entra no templo, quantos lembram disso? 1 Samuel capítulo 9. Ela entra no templo e amargurada, angustiada, depressiva, humilhada, desprezada. Ela entra no templo e lá tinha um sacerdote desviado chamado Eli. Eli aparece só 3 vezes na Bíblia: deitado, sentado e encostado numa cadeira no pilar do templo. Você nunca vai ver Eli na Bíblia fazendo, fluindo em alguma coisa. Primeira vez que ele aparece é deitado, a segunda vez que ele aparece é sentado, e a terceira, quando ele recebe a notícia da morte dos filhos, ele estava encostado na cadeira, encostado num pilar do templo. Você nunca vai ver Eli fluindo, fazendo alguma coisa. Ana entra naquele lugar e amargurada. A mulher não podia entrar naquele lugar, irmão, mas ela entra. E ela diz assim, ela começa a orar e ela fala com o Senhor. Ela começa a pedir um filho para o Senhor. Ela pede um filho porque a sua competidora, chamada Penina, tinha e ela não tinha. E Penina zombava, e Eucana, todas as vezes, todos os anos que eles subiam para o sacrifício anual, Eucana entregava a oferta de filhos, de 2 filhos na verdade, mas ela não tinha nenhuma. Mas o sacerdote desviado vê aquela mulher entrar, ele não escuta nada, ele não ouve mais nada, e ela vê que ela só ouvia os lábios, e ele libera uma palavra negativa: aparta de ti esse vinho. E ela vira para o sacerdote e diz assim: eu não bebi vinho nem bebida forte, eu não faço nada disso, eu sou dedicada, eu sou consagrada. Mas a aflição da minha alma, eu estou pedindo algo para o Senhor. Ele nem perguntou o que era. Ele libera uma palavra, mesmo o sacerdote desviado, ele libera uma palavra assim: que o Senhor te conceda a petição que tu pediste. Sabe o que Ana falava no seu coração? Me dá um filho. Só que Deus estava com um sacerdote desviado. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um sacerdote. E ali começou um bate-papo de Ana e de Deus. E Ana falava assim: me dá um filho. E Deus falava: me dá um sacerdote. E Ana falava: me dá um filho. E Deus: Ana, se você me der um filho eu te dou. Se você me der um sacerdote eu te dou um filho. Pai, Deus me dá um filho. Ana, me dê um sacerdote. E aí ela fala assim na oração: se o Senhor me der um filho varão, sobre a tua cabeça não passará navalha, eu entregarei ele. Aleluia! Eu entregarei ele todos os dias para servir o Senhor no templo. Então Deus pega o sacerdote desviado, profetiza lá. Você nem sabe que você tem que profetizar, ele só fala que eu vou dar o que ela está pedindo. Ela nem tinha filho, mas a chave que ela recebeu, ela teve coragem de devolver para o Senhor. Sabe quantos outros filhos ela teve? 3 homens e 2 meninas. Para quem não tinha nenhum, sabe o
problema é que você não entra, nós não entramos em alguns lugares, é que nós não temos nada, e nós não estamos dispostos a entregar tudo. Deus só vai fazer tudo quando você do nada estiver disposto a entregar tudo, mesmo que você não tenha, mesmo que os seus olhos não vejam, mas você sabe que isso é do Espírito. Você sabe que isso é do Espírito. Quantas anos nós temos aqui nessa noite, que olhando para a sua condição, não tem como, não tem jeito, mas se o Senhor fizer, é teu. Se o Senhor entregar, é teu. Se o Senhor me der, eu te devolvo. É sobre isso que eu estou falando, é sobre esse entendimento, é sobre essa clareza que eu estou manifestando nessa noite. Ah, vale com o Senhor. Doce Espírito Santo, ministra. Eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor faz tudo. E eu não tenho nada, sabendo que o Senhor faz tudo. Eu entrego tudo. Eu entrego tudo, Senhor. Que existe em mim, eu te entrego tudo. Que existe. Fala com o Senhor no seu lugar. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Senhor, eu quero mais. Então entrega mais. Eu te entrego tudo. Senhor, eu quero mais. Que Então entrega mais. te entrego tudo. Que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, Coloca a mão assim no seu coração. As suas mãos são precedidas pelas mãos do Senhor. Em todo lugar que eu tenho coragem de avançar em Deus, todo lugar que eu tenho coragem de entrar, mesmo que Ele me deu uma chave, quando Ele pensar em pedir, eu já quero estar disposta a entregar. Deus está fazendo. Eu quero mais, então eu preciso entregar mais. E não tem a ver com coisas, não tem a ver com superficialidade, não. Coisas novas. Tem a ver com intenção, Deus está fazendo tem a ver com propósito, aqui. tem a ver com unção. Às vezes Deus está querendo, fazendo algo maior, e nós insistimos com aquilo que temos. Coisas novas. Temos que insistir com aquilo que nós temos, mas eu preciso discernir se aquilo que eu tenho vai continuar comigo, Coisas ou se eu preciso me desenvolver no Senhor, se eu preciso me desenvolver para com o Senhor. E um dos pilares de um homem, de uma mulher que se desenvolve para o Senhor, é quando ele está disposto, é quando ele no Espírito, ele entende, discerne, e ele vai entregar o que Deus já fez, já entregou, o que ele
sabe que quanto mais ele devolve para o Senhor aquilo que ele recebeu do Senhor, mais o Senhor vai poder fazer com um homem, vai poder fazer com uma mulher que quando recebe algo de Deus, ele não para nada disso nele. Ajuda a orar. O propósito é esse. Aquilo que eu recebi. Recebi, Deus me deu, é meu. Não, recebeu, Deus te deu. Quando ele falar, devolve. Devolve. A maneira de Deus trabalhar é diferente da minha. Se tem uma unção que eu preciso hoje receber do Senhor, é uma unção de discernimento. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: olha, se você insistir no sistema antigo, você vai apenas ver o reino dos céus. Mas você se desenvolver em mim, você não vai ver, você vai entrar. O versículo 16 de João 3,16, Deus não falou para mim sem antes de falar para Nicodemos. Jesus estava dizendo assim: Nicodemos, sobre tudo aquilo que você ensina, tudo aquilo que você sabe, é sobre mim que você estudou a tua vida inteira, é sobre mim que você aprendeu por toda a sua vida. Doce Espírito Santo, eu quero declarar ao Senhor, cada pessoa aqui, cada homem aqui, cada mulher aqui, cada filho aqui, eu quero declarar, Senhor, uma unção de discernimento, que no Teu nome, para a Tua glória, nós vamos nos desenvolver no Senhor. Nós não vamos sair por aí de uma forma aleatória, ou displicente, ou infantil. Eu recebi, toma Deus que eu quero algo. Não, você vai discernir o Espírito. Você vai ouvir a voz do Senhor no teu espírito. Você vai entender no teu espírito. Você vai discernir, compreender no teu espírito. Mas quando você entender, quando você discernir, não titubie. Faça como Ana. Precisava de um filho, Deus, um sacerdote. Mas quando ela disse: olha, se o Senhor me deu um filho varão, ao Senhor entregarei para servir todos os dias da sua vida no templo. Então Deus vai dar um toque no sacerdote desviado e só fala uma coisa ali: fala que ela vai receber o que ela está pedindo, porque o que ela está pedindo não é para ela, o que ela está pedindo é para mim, e o que ela está pedindo para mim não para aqui no céu. O que ela está pedindo que não é para ela, que é para mim, é para toda a nação, é para toda a terra, e vai reverberar as gerações e gerações em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus bem forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Por favor, todos os dias, diante de Deus, eu estou falando isso. Eu falo assim: o que o Senhor quer de volta? Todos os dias. Tudo que eu recebo, se Ele pedir, eu devolvo. Não são os meus lábios que atestam isso, a minha vida que atesta isso. Não é o que você está ouvindo que confirma o que eu estou dizendo, é a minha vida. Homens e mulheres que se desenvolvem no Senhor, que tem coragem de entregar o que você já recebeu dele para receber mais dele, manifesta tudo isso com sua vida, com o seu testemunho. Isso faz diferença daqueles que recebem para aqueles que não recebem. Isso faz a diferença do joio para o trigo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Amém mesmo? Amém. Deus não está procurando o fruto que faltava. Deus está
habilidade, não é recurso, é você que Ele quer. Eu quero finalizar dizendo que Jesus deu a chave para Pedro. Mas depois Jesus disse assim: Pedro, sabe aquela chave? Dela aqui, Pedro. E você não imagina o que eu estou por fazer com você. Pedro não devolveu a chave. Mas Paulo devolveu tudo que tinha. Anulou tudo que tinha. E você sabe o que Deus fez através da vida de Paulo, que reverbera na minha vida, na sua vida, até os dias de hoje. Homens que reverberam o seu testemunho, homens que reverberam a sua descendência, o que carregam, são homens que têm coragem de devolver o que já receberam do Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez.